Graça e paz para todos. Como sempre, é um prazer ter você comigo. Seja bem-vindo em nosso canal. Nos ajude a divulgar este canal. Compartilhe, curta e peça para os seus amigos se inscrever. Com certeza você vai me abençoar e abençoar muitas vidas também. Nós estamos aqui terminando, quase concluindo estas lições bíblicas dos valores cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo, e nós já estamos nos aproximando da lição de número 11. E esta lição é uma lição importantíssima. Eu gravei mais ou menos aí uns 4 ou 5 vídeos que eu gostaria que você visse e talvez sirva de subsídio para a sua classe de escola bíblica dominical ou para você mesmo. Eu sou sempre um aprendiz, estou sempre me sentando para aprender, não é? Para poder falar com os irmãos com a melhor propriedade possível. E agora nós vamos aqui, olha, a revista já colocou aqui o tema, não é? Uma mão segurando aí um copo, parece ser de uísque, e você pode até perguntar, mas seria necessária uma lição como essa, não é? Crente viciado em jogos, viciados em bebida alcoólica? Ora, quantos de entre nós não são viciados na pornografia, que é algo bem pior, e outras coisas ilícitas? E os vícios e os jogos fazem parte aí deste rol, infelizmente, de pecados que são cometidos muitas vezes de forma contumaz ou costumeiramente por alguns de entre nós. E esta lição aqui, ela tem um texto áureo que está em Provérbios 15, versículo 16, que diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Esse versículo aqui, ele dá 1 hora de mensagem. E a verdade prática, ela vai dizer o seguinte: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Então veja que é uma lição muito importante, e esta lição aqui, ela visa ajudar muitos dos nossos irmãos que infelizmente estão incorrendo neste erro, neste pecado, e conforme diz aqui o versículo de Provérbios, tem tirado o seu próprio sossego. A leitura bíblica em classe eu não vou fazer, você como aluno vai fazer na sua casa com a sua Bíblia, mas ela está em Provérbios 28, do versículo 1 ao versículo 10. E o objetivo geral desta lição, como diz a revista aqui, é explicar que Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos. Quais são os objetivos específicos? Apresentar os vícios como degradação da vida humana, compreender que os jogos de azar são uma armadilha para a família e conscientizar a respeito da forma correta do crente viver uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. E eu estava me lembrando de um tempo atrás, aí uns anos atrás, aqui em São Paulo, que é a cidade que eu moro, quando nós tivemos aí, não só aqui em São Paulo, em todo o Brasil, mas eu falo da cidade que eu moro, nós tivemos a proliferação dos bingos, né? Tudo que era lugar tinha bingo, e as pessoas passavam uma noite inteira jogando, casas lotadas, as pessoas bebendo e jogando, e chegou um tempo que isso começou a trazer um transtorno social, um problema social. E alguns psicólogos, alguns médicos, a Organização Mundial de Saúde fez um alerta ao governo brasileiro, e aí foi estabelecido uma placa que era colocada na frente, dizendo que o vício de jogos poderia tornar a pessoa alguma coisa assim, escrava, que trazia diversos transtornos. Eles foram obrigados a colocar que o jogo vicia. E por fim, isso acabou sendo finalizado em São Paulo, esse ramo de atividade. O Estado, o município resolveram finalizar esse ramo de atividade. E olha, eu digo para vocês que muita gente foi salva. Então, acabaram-se os bingos. Mas tem os bingos clandestinos aí. Volte mesmo a gente, você vai ver reportagem aí de pessoas que foram presas aí naquela jogatina de máquina caça-níquel, que na verdade são máquinas programadas para que você não ganhe. Ela libera lá umas moedas, uma mixaria, não é? E aí a pessoa fica
cria-se uma dependência psicológica e um falso um falso entusiasmo, não é? Uma falsa expectativa de que a pessoa ainda vai ganhar e ela continua jogando até ficar sem nada, não é? Aí tem jogo do bicho, tem loteria esportiva, aí vem baralho, dominó. Ah, mas irmão William, se eu estiver brincando lá com baralho, com dominó é pecado? Olha, eu não vou entrar nesse mérito porque é algo muito particular, mas eu estou dizendo aqui valendo dinheiro, quando se tem apostas, quando se tem lá um dinheiro colocado em cima da mesa e aquele dinheiro é lançado sorte sobre ele através do jogo. E muitas vezes as pessoas acabam saindo frustradas, sem nada, e cria-se muitas vezes até inimizade, não é? Então é muito importante, gente, que nós nos atentemos para isso, que tem coisas que parece que não é nada, parece que não tem problema nenhum, parece que é simplesmente um divertimento, é um passatempo, mas quando esse passatempo envolve dinheiro, envolve a sorte de alguém, isso vai trazer problemas não só de ordem social, mas vai trazer também problemas de ordem psicossomáticas, vai trazer problemas relativos à autoestima, e é importante que as pessoas elas saibam disso. Então assim, né? Embora nós reconheçamos que a Bíblia não dá nenhuma base para qualquer regra rígida contra cada tipo de aposta, ela nos ajuda a ver que a jogatina é um sério mal que resulta no afastamento do homem de Deus. Isso mesmo, eu não estou exagerando, né? Vejamos os ensinos que a gente conseguiu extrair das Escrituras sobre os jogos de azar. Bom, a primeira coisa, gente, é lógico que eu tenho que sempre me pautar pela Bíblia. Não posso deixar de me pautar pela Bíblia. Até eu vou pegar aqui a Bíblia, não é? Para daqui a pouco a gente abri-la. A Bíblia ela não vai tratar claramente a respeito desse assunto. O único caso que pode ser classificado como jogatina, ele ocorreu quando, você se lembra, vocês são leitores da Bíblia, quando os soldados romanos lançaram sortes para decidir quem ficaria com a túnica de Jesus. Você vai ver lá em Mateus capítulo 27 e o versículo 35, né? Que depois deles o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes e eles lançaram a sorte, eles tiraram a sorte ali. Ali é uma jogatina, né? Agora, alguns intérpretes da Bíblia, eles vão apontar Isaías 65, 11 e 12, né? Como prova de que ela condena especificamente os jogos de azar. Vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo 65, versículo 11 e 12. Se você quiser acompanhar, é interessante, mas eu vou fazer a citação e deixar também aqui no rodapé, ó, o versículo para que você possa também anotar no papelzinho se você assim o desejar. Isaías 65, versículos 11 e 12. Essas páginas são muito fininhas, difíceis de virar, mas vamos lá. Olha, está escrito aqui: mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, e os que preparais mesa para a deusa Fortuna, e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinareis a espada, e todos os encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer, né? Então veja que eles muitas vezes alegam aqui que aqui estava falando dos jogos de azar, né? Só que o próprio versículo aqui, eu gostei dessa Bíblia porque ela já dá a tradução aqui, né? Deve-se ter presente, entretanto, que o texto refere-se à deusa Fortuna, né? A quem os apostadores caldeus, né? Os caldeus, eles se reuniam para poder oferecer oferenda para essa deusa Fortuna, né? Eles buscavam ajudas a essa deusa. E quando qualquer israelita buscasse ajuda dessa deusa, então estava na verdade praticando um ato abominável diante de Deus ao preparar o culto para esses ídolos aí, né? Então eles estavam dando culto aos seus ídolos, os caldeus. E aí esses cultos se converteram em laço para eles, né? Porque eles imolavam as suas filhas e os seus filhos e
não é? Sacrificava inclusive aos demônios. Deixa eu colocar essa Bíblia pro lado de cá. Sacrificava aos demônios. Depois você dá uma olhadinha lá no Salmo 106, tá? Anota aí, eu vou deixar aqui também, olha. 106, versículos 36 e 37, tá? Então vamos voltar aqui a falar da jogatina. Não vamos trazer para o nosso tempo aqui contemporâneo. Olha, a jogatina, a miúde, primeiro, vai induzir a preguiça. A preguiça, porque na cabeça de quem está jogando é uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? A jogatina ela incentiva as pessoas a conseguirem algo em troca de nada. Ou seja, você não precisa fazer muito investimento, né? Você só precisa lançar a sua sorte. E outra coisa, isso vai levar as pessoas a mentir, né? Ou defraudar, ou as duas coisas, a fim de obter o que desejam sem precisar trabalhar. Aí já vai contra os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia incentiva o homem a ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, certo? Isso foi ditado lá no princípio. E é justamente isso que Deus ordena em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Alguém pergunta assim, eu quero saber quem inventou o trabalho. Ora, quem inventou o trabalho foi Deus. Primeiro que o homem já tinha um trabalho artesanal. Se você vê lá Gênesis capítulo 2, versículo 5, diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e o guardar. O trabalho do homem era um trabalho prazeroso, artesanal. Mas depois do pecado, então o trabalho passou a ser um sacrifício para o homem, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, conforme está lá no versículo 19, que eu já citei, do capítulo 3 de Gênesis. E Paulo, irmãos? Paulo já no Novo Testamento, ele recomendou, não é? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, também vou deixar aqui para você fazer a sua anotação para o seu subsídio, Paulo recomendou, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, ele diz ainda, porquanto ouvimos que alguns de vós andam de modo desordenado, olha só, Paulo chamou de desordenado aquelas pessoas que não querem trabalhar. Você conhece algum preguiçoso? Olha, eu conheço vários, viu? Prega que é uma maravilha, canta que é uma maravilha, não vou aqui questionar a vida espiritual, mas não gosta de trabalhar, tem preguiça de trabalhar, né? E Paulo está dizendo, olha, então não devia comer, né? Devia ficar com fome, porque não quer trabalhar, mas vive na aba do chapéu de outro, né? Então veja, contestando essa atitude, né? Salomão ainda vai aconselhar, né? Em Provérbios 22 e 29. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 22 e 29. São anotações que eu fiz aqui. Provérbios 22 e 29. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, é uma aula bem simples, tá? Bem objetiva. Vamos lá. Olha, vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Olha, vê um homem diligente na sua obra? Trabalhador ali, ó, com afinco, com responsabilidade? Perante reis será colocado, não entre a plebe. Tem uma outra tradução que diz assim, viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte, né? Que aqui chama de plebe. Então veja que Salomão também está corroborando com os versículos que eu citei anteriormente, né? E nós encontramos na Bíblia, gente, advertências contra o amor ao dinheiro. Ainda o sábio Salomão, aconselhando a respeito desse apego inútil, ele afirmou que o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, ele citou, né? Você vai ver isso aí lá em Eclesiastes 5, não me recordo o versículo, eu sei que ele termina dizendo assim, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eu já trabalhei com gente riquíssima, gente que não usufrui do que tem, carros importados, mansões fora de São Paulo, apartamento em Miami. Olha, eles não conseguem usufruir dos bens que têm, fazendas, não é? Trabalha, depois, como diz a linguagem popular, o relógio para de funcionar, bate as botas, caixão de madeira. Não tem sossego essas pessoas que têm muito dinheiro. Será que eu estou sendo roubado? Será que eu vou ficar pobre? Será que a bolsa vai cair? Será que a bolsa vai subir? Será que o câmbio, e a bolsa de Nova York, e a Nasdaq, e, gente, seguranças. O próprio Jó, me veio à memória agora,
Dá uma olhadinha na Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. Você quer ver comigo? Como uma pessoa muito rica, ela não tem sossego? Me veio a memória agora, não estava nem no script para eu falar, mas me veio a memória agora. Jó capítulo 3, o homem fiel, temente a Deus, reto, ele disse assim: olha, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Olha, tem tradução que diz assim: o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo. Ele disse aqui: eu nunca tive sossego. Jó, gente, certo? Jó. Então veja, o apóstolo Paulo, não é? Ele diz lá em 1 Timóteo 6 e 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram. Então, sendo Deus o criador do mundo e de todo ser criado, como afirma a Bíblia, não é? Veja no Salmo 119:1, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, gente, nós cristãos, nós devemos admitir que nós somos administradores dos bens mais importantes que o Senhor nos concedeu. Ou seja, o trabalho honesto, os bens materiais de que nós precisamos. Nós somos responsáveis diante de Deus pelo uso do dinheiro. E nós devemos constantemente lembrar, nós nos devemos lembrar da admoestação que o próprio Deus nos faz. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não pode satisfazer? Como está lá em Isaías 55:2. Ou, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por quê? Deus pergunta, por quê? Então os cristãos devem ter isso em mente. Sempre que forem tentados a fazer uma fezinha, não é? Naqueles jogos de azar, olha, os maus frutos da jogatina são tão notórios que em muitos lugares os praticantes do jogo do bicho são tidos como maus elementos e são encarados como desdém. Aliás, gente, por trás do jogo do bicho está a criminalidade, está o financiamento do crime, está o financiamento do tráfico de droga, está o financiamento há um envolvimento com tráfico de armas. Olha a contribuição que os cidadãos que se divertem com esse tipo de jogo estão dando. E o pior, se ele for um crente, né? Então não é à toa que o cristão deve evitar o vício dos jogos de azar. Olha, vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Porque as pessoas podem ver este exemplo, que alguém na sua fraqueza esteja dando. E ele pode questionar, mas não é um crente? Não é um cristão? Gastou tudo que tinha, tirou da boca dos filhos, tirou da criança, está viciado, não sai mais lá da mesa do jogo, não é? Então veja que muitas pessoas estão traspassando a sua própria alma pela ganância do dinheiro. E gente, desse mundo não se leva nada. Portanto, essa lição também, ela veio em boa hora, né? Ela veio em uma hora muito boa e eu espero que você não seja um cristão que tenha a fraqueza pelos jogos de azar. Quando se fala jogos de azar, né? Eles tentam dizer, não, você tem que tentar a sorte. Mas olha, quantas pessoas que tentam a sorte. E olha, eu estava vendo uma reportagem de algumas pessoas que ganham na loteria, estão sem nada hoje, não souberam administrar o dinheiro. Algumas pessoas andaram ganhando no Big Brother, que não é jogo nem nada, mas ganharam dinheirão, estão sem nada hoje, né? As pessoas se tornam gananciosas. E aí, a conclusão desta lição, de número 11, vai dizer assim: os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. Os vícios escravizam e destroem as vidas e as famílias, e eu conheço algumas que foram destruídas. De igual modo o fazem os jogos de azar. Portanto, o cristão
deve abster-se da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento da sua casa. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma. Então fica aqui o conselho, este subsídio e aquilo que nós entendemos biblicamente que devemos falar relativo aos jogos de azar, tá bom? Olha, gente, Deus abençoe por vocês terem ficado conosco aqui nesses poucos minutos. Estou gravando um vídeo porque essa lição, na verdade, é uma lição que ela não fala somente sobre os jogos de azar, mas ela aqui é dividida. Ela vai falar também do alcoolismo, né? Do alcoolismo, dos jogos e dos vícios, do alcoolismo. Embora o jogo também seja um vício, mas vai falar do alcoolismo também. Será que eu posso tomar um golinho, um traguinho, né? Eu posso tomar uma biritinha? Então, no nosso próximo vídeo, aliás, vou gravar uns 2 ou 3 vídeos sobre bebida alcoólica à luz da Bíblia, tá? É polêmico? É polêmico. Vamos cair no relativismo? Dúvida que vamos cair no relativismo, sem dúvida, né? Alguns vão alegar que não tem problema nenhum, que tá tudo certo e tal. Gente, eu vou ficar com a Bíblia. Claro que a Bíblia, ela carece de interpretação, não é? Mas também não quero aqui ser leviano, ser um puritano, mas vamos nos aproximar o máximo possível das Escrituras e também colocando o holofote do bom senso, ok? Olha, um abraço a todos, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo aí, ajude a gente, tá bom? Olha, lá no finalzinho do vídeo eu vou deixar o endereço da casa em que eu sou diretor, juntamente com outros irmãos. Há um presidente da casa também, chama-se Casa de Apoio Ebenezer. É uma casa que recupera homens das drogas e do álcool, ok? Tava falando sobre o vício agora, né? Há muitas pessoas lá se recuperando das drogas e do álcool, porque perderam tudo, perderam uma família, perderam tudo, estão recomeçando a sua vida do zero. E lá é o lugar onde nós estamos procurando fazer com que as pessoas que ali ingressem, elas tenham um encontro com Deus, que é a solução para todos os problemas. Olha, ajude a casa, eu vou deixar o telefone, eu vou deixar o endereço e você pode fazer doações em favor da casa, tá bom? E nos fazer uma visita também, você será muito bem-vindo, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um abraço.